Amém, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez. É uma alegria para mim poder compartilhar da palavra também. Subo aqui nesse púlpito com muito temor e espero que o Senhor fale com vocês como Ele falou comigo, através dessa palavra. Para quem não sabe, além do trabalho na música, há 10 anos eu tenho um envolvimento com a causa missionária. Então, desde 2014, tenho participado de missões de curto prazo, nos períodos de férias. Nos últimos 2 anos, eu estive no Amazonas, trabalhando com ribeirinhos indígenas, com plantação de igreja, evangelismo, discipulado, projetos sociais. E Deus me deu esse entendimento da vocação missionária poucos anos depois da minha conversão. Então, a música e a missão sempre caminham juntas. E no mundo missionário, na bolha missionária, né, nos treinamentos que eu já pude participar, tem um texto que a gente sempre usa para exemplificar um evangelismo, né? Uma conversa espiritual, que é um texto bem conhecido dos irmãos, eu acredito. É a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Quem lembra dessa história? Algumas mãozinhas não levantaram, então a gente vai recapitular hoje sobre esse diálogo que Jesus tem com essa mulher. Mas hoje eu quero focar na conversa que Jesus tem com os seus discípulos após o momento de evangelismo ali com a mulher samaritana. E eu queria já convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 27 até o 38. João 4, 27 a 38. Inclusive, a versão que eu estou usando é a que está projetada mesmo, a NVT. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o Senhor quer? Ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que já juntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Até aqui, meus irmãos. Vamos ler juntos o versículo 34? Você pode ler na versão que está sendo projetada aqui. Vamos ler juntos? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Curve sua cabeça onde você está. Senhor, muito obrigado por essa manhã que o Senhor nos deu para prestar um culto a Ti, Senhor, para cantar louvores a Ti e também para ouvir o Senhor através da Tua palavra. Eu te peço que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração hoje, que o Senhor tire de mim qualquer impedimento, Pai, que venha atrapalhar o entendimento dos meus irmãos dessa palavra, Senhor, e que o Senhor aplique ela nos nossos corações e na vida dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Para quem conhece a história da mulher samaritana e de Jesus, né, do diálogo que eles tiveram, eu vou dar só uma resumida, para a gente não ler o texto anterior, e focar nesse diálogo que Jesus tem com os seus discípulos. Mas a história conta, o Evangelho de João conta, que Jesus estava com seus discípulos e foi necessário passar por Samaria. E alguns comentaristas vão dizer
que Samaria não estava muito bem na rota que eles estavam fazendo. Mas era necessário que Jesus passasse por ali para conversar com aquela mulher. Jesus não fazia nada sem um propósito. Ele tinha marcado um encontro com ela. Ela só não sabia disso. E judeus e samaritanos não se davam, né? Tinham ali uma rixa histórica, eram dois povos que não conversavam. Então, Jesus, nesse diálogo com a mulher que ele tem ali no poço, ele atravessa diversas barreiras para poder ter uma conversa com ela, né? Barreiras culturais, barreiras sociais. Aquela mulher foi naquele poço no pingo do meio-dia, no horário mais quente, mais inapropriado, para buscar água. E vocês sabem que ela foi naquele horário porque era o horário que ninguém ia lá, né? Menos pessoas iam no poço, mas ela ia lá provavelmente porque tinha uma má reputação na sua cidade, em Samaria. Então, ela evitava o contato com as pessoas para que ela pudesse ter um pouco de paz ali. Só que a hora que ela foi providencial. Era a hora que Cristo estava ali. E Cristo mesmo estava com sede. A Bíblia conta que eles foram para lá e Jesus foi para aquele poço e os discípulos foram comprar comida, né? Comprar mantimentos, afinal de contas, eles estavam viajando. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. Ele começa perguntando se ela poderia dar a ele um pouco d'água. E só essa frase, só essa pergunta que Jesus faz para a mulher, né? Só esse pedido, eu tenho sede, você pode me dar um pouco d'água? Já deveria fazer a gente parar e meditar, porque o nosso Deus teve sede. O nosso Deus teve fome. O nosso Deus experimentou necessidades básicas de qualquer ser humano que eu e você experimentamos. Tudo para se identificar conosco, né? Então, Jesus começa falando de uma sede física, material, a sede do corpo, mas a conversa se alonga até chegar na sede espiritual daquela mulher. Jesus revela para ela qual era a sede do coração dela, né? A sede do coração daquela mulher era sede de adorar a Deus da forma correta. E aí a conversa dela com Jesus se estende, né? Ela não sabia qual era o local correto para adorar. Jesus fala para ela que não era num monte nem no outro, mas era em espírito e em verdade. E aí a conversa segue e a mulher, com as poucas informações que ela tem ali sobre Jesus, Jesus fala sobre a vida dela, que ela teve muitos maridos e o homem que ela estava não era o marido dela. E ela era uma samaritana que esperava pelo Messias, que sabia da promessa de um Salvador. E bastou aquele diálogo com Cristo para ela ir anunciar na sua cidade lá, em Samaria. Então, Jesus fala com ela sobre água, né? E aí chegam os discípulos. E os discípulos já chegam desconfiando ali daquela conversa, né? O texto nos diz, no versículo 27, que eles estranharam Jesus estar falando com aquela mulher. Mas eles não quiseram perguntar, não se atreveram a perguntar, né? Por que ele conversava com ela. Mas os discípulos, como bons judeus, cheios de preconceitos com aquela samaritana, não se atreveriam a ter aquele diálogo, né? E toda essa conversa de Jesus, tanto com a samaritana quanto com os discípulos, girava em torno de fome e sede, comida e bebida, água e alimento. E, meus irmãos, todo cristão precisa estar consciente de qual é o alimento e a água, o que verdadeiramente mata nossa fome e nossa sede espiritual. O que eu quero refletir com vocês hoje é o que é que satisfazia Jesus? O que era a comida e a bebida dele? Porque a comida e a bebida de Cristo deve ser a comida e a bebida das nossas comunidades de fé, da nossa igreja. Então, eu quero que a gente reflita hoje sobre que receita foi essa que Cristo passou para os discípulos. O que é que verdadeiramente mata a sede e a fome da vida do cristão e da vida da igreja? Jesus, então, teve essa conversa com a mulher, chegam os discípulos, e a gente pode, na nossa cabeça, colocar a samaritana e os discípulos em grupos distintos, né? A samaritana era uma pecadora, tinha uma vida aparentemente devassa, era cega espiritualmente, não entendeu o que Jesus estava falando a princípio lá, né, sobre água espiritual, sede espiritual. Mas os discípulos não, estão caminhando com Jesus,
são do povo escolhido, são do povo de Israel, são judeus. Eles são pessoas super esclarecidas. Jesus falava, eles entendiam tudo. Mas era assim, minha gente? Não era assim. Jesus trazia ensinamentos, falava em parábolas, às vezes falava de forma clara, e mesmo assim os discípulos não entendiam, não conheciam ainda a Cristo como quem ele de fato era, como Salvador e como Senhor. Mas os discípulos chegam e aí Jesus conversou com a mulher saiu e ele começa a conversa ali com os discípulos, né? E aí, vejam só, Jesus, na conversa com a mulher, conduziu ela para a fonte do que mataria a sede que ela tinha, que era a sede de adorar, né? Que é uma sede que todos nós temos. Na conversa com os discípulos, Jesus também vai fazer isso. Vai mostrar para eles qual era a verdadeira comida que eles necessitavam. Então, perceba que Jesus vai de um assunto natural para um assunto espiritual e revela a cegueira de ambos, tanto a cegueira da mulher quanto a cegueira dos discípulos. Se a gente for fazer um paralelo, né, dessas duas necessidades, sede e fome, são as necessidades do nosso corpo. A gente poderia dizer que a necessidade da nossa alma, o que de fato alimenta a alma do crente, do verdadeiro cristão, é adorar a Deus e não só adorá-lo, mas obedecê-lo. Adorar e obedecer ao nosso Deus. Então, os discípulos desconfiam, né? Jesus parecia estar ali já. Ele estava com fome, ele estava com sede, estava com fome porque estava viajando. E no versículo 31, os discípulos perguntam, né? Insistiam com Jesus, na verdade. Ele fala, os discípulos falaram, Jesus, Rabi, mestre, coma alguma coisa, né? E eu gosto muito de como Jesus costumava responder as perguntas que faziam para ele, né? As indagações. Jesus não, quando eles perguntam sobre, quando eles oferecem comida física para eles ali, né? Comida material para Jesus, a resposta de Jesus foi direto ao encontro do coração dos discípulos, né? Olha o que Jesus responde no versículo 32. Ele, porém, respondeu: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Então, os discípulos chegaram falando de algo material e Jesus já foi de encontro ao coração, à necessidade deles, porque era o que eles precisavam entender. Lembrem que eles chegaram, viram aquela cena de Jesus falando com a mulher samaritana, cheios de preconceito no coração, ignoraram ela, ela saiu, foi evangelizar lá em Samaria, e os discípulos queriam seguir a vida normal ali com Jesus. Estamos viajando, vamos comer alguma coisa, né? Mas Jesus tinha um ensinamento para dar para eles. E aí, Jesus fala, né? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E, de fato, os discípulos ainda não conheciam qual era a satisfação em se submeter à vontade de Deus. Os discípulos estavam caminhando com Cristo já fazia algum tempo, mas ainda não entendiam o que é que eles tinham que fazer como discípulos de Jesus, o que verdadeiramente ia satisfazer a fome espiritual deles. Então, Jesus responde, né? Os discípulos pensam, será que alguém trouxe comida para Jesus, para ele falar isso? Né? Eu tenho uma comida, eles já acharam que era uma comida que Jesus tinha guardado ali. Aí Jesus revela, no versículo 34, que comida é essa? Que alimento é esse? E ele fala, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então, eu dividi essa comida, essa receita de Jesus em 4 coisas, 4 elementos que a gente precisa ter em mente, enquanto crentes, individualmente, mas enquanto igreja, enquanto comunidade de fé, enquanto povo de Deus. Se a gente se diz seguidor de Cristo, a gente precisa fazer isso aqui, se alimentar disso aqui que ele falou, fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Se a gente for dividir, se puder deixar o versículo projetado, isso. Se a gente for dividir esse versículo aí, Jesus começa falando, meu alimento, ou seja, o que matava a fome de Cristo era fazer. Ele começa com esse verbo. Fazer requer uma atitude, requer você se mover de um canto para o outro, requer você fazer alguma coisa, requer você se mexer, certo? Requer você obedecer. A vida dos discípulos de Cristo, a nossa vida, precisa ser uma vida
dinâmica. A vida da igreja precisa ser uma vida dinâmica, uma vida em que a gente se preocupa em fazer o que Cristo nos mandou fazer. E, minha gente, eu não sei se aqui é assim ou se com vocês é assim, mas eu percebo cada vez mais que eu sou expert em fazer coisas que Jesus não me mandou fazer. E muitas vezes nas nossas igrejas locais a gente faz um monte de coisa, um monte de programação, um monte de agenda e muitas atividades, menos aquilo que Cristo nos mandou fazer. Não é verdade? Então a gente faz programação disso, programação daquilo, enche nossa agenda, nossas agendas pessoais, nossos dias são cheios de coisas que não necessariamente Cristo nos mandou fazer. Eu acho que um bom paralelo para a gente comparar como está a nossa vida como discípulo de Cristo é comparar a nossa agenda com a agenda de Jesus. Então, quando você sair daqui desse culto de aniversário, não sei se você está fazendo aí um plano de leitura bíblica, né? Mas eu te convido a ler os evangelhos. Leia os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E preste atenção. O que é que Jesus fazia na rotina dele? E eu posso dizer para vocês, né, que coisas que me chamam a atenção na agenda de Cristo ele dedicava tempo ao Pai, ele precisava de um tempo sozinho com o Pai, ele tinha um tempo com os seus discípulos, com os seus irmãos na fé, e ele também tinha um tempo para dedicar aos perdidos. Ele ia curar, ele ia de vilarejo em vilarejo evangelizar. Ou seja, a vida de Jesus era dedicada, resumidamente, a Deus e às pessoas. E, meus irmãos, se a gente fizer uma análise aqui sincera da nossa vida e da nossa vida de igreja, nossa agenda está tendo isso como prioridade? O nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento com os irmãos na fé e o nosso ímpeto de buscar aqueles que ainda não conhecem a Cristo? Meus irmãos, se a nossa agenda se resumir só a trabalho e redes sociais e hobbies e lazer, não que essas coisas sejam erradas, porque não são, mas elas não devem ser a prioridade da vida de um cristão. Nossa prioridade, nosso chamado é, primeiro, estar em comunhão com Deus, mas depois disso, fazer o que Ele nos ordena, Ele nos envia ao mundo. Então, essa era a agenda de Jesus. Ele se dedicava ao seu Pai e às pessoas. Acho que vale a pena a gente pensar, será que a nossa agenda está dedicada a isso? Mas esse é o primeiro ponto. Jesus falou, minha comida é fazer, minha comida é obedecer. Porque fazer a vontade de Deus é obedecer ao que Ele quer para nós. A gente não pode ter uma vida parada, né? É estática. A vida do discípulo é dinâmica. Jesus falou, meu Pai trabalha até agora. Então, eu trabalho também. Eu continuo no movimento de expandir essa mensagem de salvação para outras pessoas. Mas Jesus fala, fazer o quê? Fazer a vontade. A vontade. E a gente se pergunta muito, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? E aí, às vezes, a gente espera que Deus revele de uma forma bem mística o que Ele quer para a gente. Ah, Deus tem que aparecer num sonho para mim. Deus tem que aparecer numa visão. Deus tem que revelar para algum irmão ou irmã do ciclo de oração que vai chegar e me dizer o que eu tenho que fazer. Irmãos, a gente fica procurando em tantos lugares o que Cristo já revelou na sua palavra. Eu ia dizer aqui, né? Pegar aqui, só que minha Bíblia está no Kindle. Mas Deus já revelou na sua palavra o que Ele quer para nós. É claro que pequenas coisas, pequenas decisões que a gente precisa tomar, não é errado a gente buscar discernimento do que Deus quer naquela situação. Mas a vontade geral de Deus para cada crente, ela já está revelada na Escritura. Em vários lugares. O que Deus deseja do seu povo? Que seu povo seja santo, como Ele é santo. Que seu povo seja filho, né? Então, Cristo nos resgatou para a gente se relacionar com Deus, não apenas como criador, mas como pai. Um pai de relacionamento, um pai de amor. E glorificar Ele por meio das obras que Ele mesmo preparou. O chamado do crente, a vontade de Deus para nós, resumidamente é essa. É ser como Deus, ser santo como Ele, é amá-lo, amar a Ele, amar o próximo como a nós mesmos e buscar glorificar em tudo que a gente fizer. Essa é a vontade, o resumo da vontade de Deus para nós. E essa era a comida de Jesus, era o que satisfazia Jesus. Fazer a vontade.
É essa vontade. Jesus sabia que era filho de Deus. Ali no batismo, né, onde o Espírito Santo desce como pomba. No momento do batismo de Jesus, Deus lembra o seu filho. Deus lembra a Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus, antes de qualquer coisa, era filho de Deus. E ele também buscava glorificar em tudo que ele fazia. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a principal vontade de Deus para nós. Mas Jesus continua, fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não buscava fazer a sua própria vontade. E vocês concordam que se Jesus quisesse, ele poderia fazer isso, porque ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, ele teria autoridade para fazer o que ele quisesse, vamos dizer assim. Mas Cristo, como sendo Filho de Deus, se submete à vontade daquele que me enviou. O que satisfazia a Cristo era fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Então, o que deve nos satisfazer enquanto igreja? É buscar fazer o que a gente mesmo quer ou buscar fazer o que Cristo, o que o Pai, o que Deus nos manda fazer? Então, vamos supor que você tem filho aí, né? Você tem um casal com... Você é um casal, tem um filhinho, uma filhinha, e vocês dão uma missão ali para ele, né? Vai ali na padaria, meu filho, comprar pão, comprar 2 pão francês, 1 pão doce, taranã. Pede lá para o seu filho fazer um favor para você. Vamos supor que seja esse. E aí o seu filho volta e não comprou o que você pediu. Comprou só o que ele queria. Comprou só doce, pirulito, comprou pipoca, comprou não sei o quê. Você, como pai e mãe, como autoridade sobre a vida dessa criança, vocês têm o direito de se chatear, não tem? Sim ou não? Tem o direito de repreender o seu filho, de dizer que você não fez o que ele mandou você fazer. Nossa relação com Deus não é tão diferente, meus irmãos. O que nós devemos fazer é fazer a vontade de quem enviou. Então, quem nos enviou ao mundo, quem te enviou ao mundo, é quem determina a sua missão. É Deus que determina a missão da igreja, não é a gente que diz o que a gente deve fazer. Eu me formei em psicologia e no discurso majoritário, né, assim, do meio da psicologia, se escuta muito que a vida em si não tem um sentido, mas cada um dá um sentido para a sua própria vida. Então, em algumas linhas da psicologia, esse discurso é muito enfatizado. A vida não tem um propósito só. Então, o paciente que chega na clínica com uma demanda de minha vida não tem sentido, o que ele vai ouvir provavelmente vai ser, olha, de fato, a vida não tem um sentido, mas você pode criar um sentido. Você pode criar a sua própria missão, o que você mesmo vai fazer, os seus próprios projetos, enfim. E coloca sobre a pessoa um fardo muito difícil de carregar. Porque nenhum de nós, minha gente, tem condição de dar sentido ao mundo, à existência, à vida. Só quem pode fazer isso é o Deus que criou a vida. É o Deus que criou a gente. É o Deus que nos fez igreja. Então, por causa disso, se nós somos de fato discípulos de Cristo, não é que nós temos uma missão, nós recebemos uma missão do próprio Deus. E o próprio Cristo, sendo filho de Deus, se submete à vontade daquele que o enviou. Então, da mesma forma, meus irmãos, quem envia é quem determina a sua missão. Quem te enviou a esse mundo é quem determina o seu propósito. Quem criou a igreja é quem determina o propósito dela. Então, Jesus fala, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Não a sua própria, mas a vontade dele, que já está revelada na sua palavra. Mas Cristo vai finalizando. Então, ele fala, fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Não só Cristo foi enviado a esse mundo e veio determinado a cumprir tudo que o Pai preparou para ele fazer. Então, imaginem isso. Imaginem isso. Deus manda o seu Filho ao mundo para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Deus poderia fazer isso de várias maneiras. Vocês concordam que Jesus poderia simplesmente ter descido do céu com seus 30 anos, ter morrido no madeiro e o sangue dele já seria suficiente para nos limpar dos pecados? Vocês concordam com isso? Que Cristo em si, ele mesmo já seria suficiente, a entrega dele seria suficiente para nos redimir. Mas a forma que Deus escolheu fazer foi,
Não, meu filho vai se encarnar, se tornar um ser humano, um bebê que precisou mamar de uma mulher que foi dependente. Deus foi dependente, minha gente, de outros seres humanos. Isso é um mistério que nós nunca vamos entender. Eu nem sei se a eternidade é suficiente para a gente compreender isso. O que é o nosso Deus se encarnando. Mas Cristo vem, se encarna, passa por todas as fases da vida, aprendeu, a Bíblia diz que Jesus aprendeu. Jesus, o próprio Deus, que é a fonte de toda sabedoria, ele teve que aprender. Ele passou por provações, ele foi tentado. Ele precisou passar por tudo isso, ele quis passar voluntariamente por tudo isso, para que no final a gente pudesse olhar para esse Cristo, esse Deus, nosso sumo sacerdote, que sabe o que é, que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele experimentou disso também, da nossa humanidade. Então, a vontade do Pai para Cristo não era só vir e morrer numa cruz, era vir, viver como homem, mas sem pecado, passar por tudo isso e, no final, concluir a sua obra. E Jesus, desde que ele tinha entendimento, eu acredito que ele já sabia qual era a sua missão, que o fim da sua vida levaria à cruz, levaria à morte. E Jesus foi tentado a se desviar disso, né? Então, vocês devem lembrar que Pedro, por exemplo, foi um dos que falou ali, não, mestre, o senhor não vai ser entregue, não, que isso? Né? Os discípulos ainda não entendiam que era necessário Cristo entregar a sua vida e ao terceiro dia ressuscitar. Era necessário esse processo de sacrifício, de morte e de ressurreição. E Jesus repreende Pedro, né? Repreende o seu próprio discípulo. Jesus estava determinado a ir até o fim. Mesmo ali no Getsêmani, quando ele ora ao Pai, uma das orações mais misteriosas também, meus irmãos. Imagine que Jesus, naquela noite de agonia, naquela madrugada, Jesus ainda ousou orar. Pai, se possível, se der, afaste de mim esse cálice. Mas no final ele faz, contudo que seja feita a tua vontade, novamente a vontade de Deus, a vontade do Pai prevalecendo sobre a vida de Cristo e precisa prevalecer sobre a vida da igreja. Eu acredito que Jesus também passou por todo esse processo de encarnação, se tornar um bebê, viver ali uma vida até a sua morte, porque esse é o caminho do cristão também, meus irmãos. O caminho do cristão é morrer. O chamado do evangelho é morrer. É morrer para você mesmo. Desde o momento que você nasce, você está morrendo, né? Desde o momento que a gente nasce, as nossas células já começam a ser substituídas, o nosso corpo, ao mesmo tempo que vive, morre também. E Jesus fez isso a vida inteira. Jesus morreu a vida inteira, negou a si mesmo até chegar à morte de cruz. Esse é o chamado para nós, esse é o chamado para a igreja, meus irmãos. E às vezes a gente pode correr o risco de viver tão acomodados à nossa realidade, tão confortáveis, que a gente perde de vista essa morte, esse desgaste que nós precisamos passar. Como Paulo falava, né? Paulo dizia que ele se desgastava o seu próprio corpo para levar o evangelho aos gentios. Cristo desgastou a si mesmo, né? Dedicou boa parte da sua agenda, dos seus dias aqui nesse mundo para compartilhar da palavra. E não só compartilhar falando, mas curando, multiplicando pão, matando a fome. Esse é o chamado da igreja, meus irmãos. É a gente morrer de tanto viver. Como já dizia um livro que eu gosto muito, que tem esse título. Nosso chamado é morrer de tanto viver. A gente tem que viver de uma forma que ao último dia não tenha mais nada para a gente fazer, a não ser dizer como Cristo: Deus, em suas mãos eu entrego meu espírito. A missão que o Senhor deu para mim, eu cumpri. Esse é o chamado, minha gente, da igreja. Mas Jesus fala que ele queria terminar a sua obra e essa obra ainda não acabou. A obra foi consumada na cruz, a obra de salvação foi consumada na cruz, mas a obra de expansão dessa mensagem não terminou, minha gente. A obra que Deus entregou para a sua igreja, a missão que Deus nos confiou, ainda não terminou. Eu acabei de voltar de uma viagem da Coreia do Sul. Eu estive lá no Encontro de Lausanne. Era um congresso de evangelização mundial.
reunia irmãos de mais de 200 países, cerca de 5.000 pessoas. Eu tive contato lá com muitos missionários, missionários de países fechados em contexto de perseguição, missionários norte-coreanos, né? A Coreia do Norte, como vocês devem saber, é o país mais perseguido do mundo, está no topo da lista de perseguição. E, meus irmãos, nesse congresso eu pude ver que muito já foi feito. O evangelho já ultrapassou muitas fronteiras. Mas só para vocês terem uma ideia, ainda existem cerca de 7.000 povos não alcançados. Ainda existem, desses 7.000 povos, mais de 50% são povos de difícil acesso, que moram em lugares muito distantes, em culturas muito diferentes. Existem cerca de 1.200 línguas sem Bíblia traduzida. E a gente pode pensar aqui, a Igreja Porta da Salvação em São Paulo, nesse bairro aqui, nesse contexto. Vocês podem ouvir isso e pensar, mas isso está tão distante da gente, está tão distante da nossa realidade. Acho que a gente não tem muito a fazer para mudar isso. Meus irmãos, o chamado de proclamar o Evangelho é para todo o povo de Deus, é para todos os crentes. Não é só para os missionários que vão. É para você que está aqui também. Não sei se tem missionário aqui, missionário transcultural, que já foi em outros lugares, mas o chamado de pregar o Evangelho, de anunciar, é para todos os crentes. E eu queria que a gente lesse um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 21. Já estou caminhando para o final. 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Deixa eu ver se eu abri certinho aqui. 14 ao 21. Isso. A gente vai ler um texto que o apóstolo Paulo falou. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, no que Paulo fala. Vejam só. Paulo diz: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona ou nos constrange, né, em outras traduções. Porque cremos que ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para quem? Para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Preste atenção a partir do versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, o maior missionário que já pisou nessa terra, Paulo está falando que Deus nos encarregou de levar essa mensagem de reconciliação. E quando você fala isso para outra pessoa, quando você fala para ela, reconcilie-se com Deus, se arrependa dos seus pecados e crê no Evangelho, é como se Deus mesmo estivesse falando com aquela pessoa. Meus irmãos, que privilégio é de Deus usar a nossa boca. Nossa boca, às vezes, tão suja, que às vezes fala palavras que não são palavras de bênção, que não glorificam a Deus. Mesmo assim, Deus usa o seu povo imperfeito, limitado. Ele usa para chamar o povo à reconciliação. E ele faz isso por nosso intermédio. Então, meus irmãos, a igreja nesse mundo pode fazer muitas coisas.
E somos chamados a fazer muitas coisas. A socorrer o necessitado, a cuidar do órfão e da viúva. Isso é primordial na vida de qualquer igreja. Mas tem uma coisa que precisa vir junto de tudo isso e que só o povo de Deus pode fazer. É levar essa mensagem de reconciliação. Só nós temos essa mensagem. E só nós podemos entregar. Essa é a missão que Deus deseja que a gente faça, mais do que qualquer outra coisa. E aí Jesus termina, já caminhando para o final, Jesus fala, né? Ele fala começa a falar sobre agricultura, ele fala, vocês não dizem que daqui a tanto tempo é o tempo da colheita? Mas Jesus fala, despertem e olhem os campos. E provavelmente quando Jesus naquela situação fala isso, ele estava apontando para os samaritanos que estavam vindo de Samaria porque ouviram o testemunho daquela mulher. Isso fica evidente porque Jesus vai falar que os frutos que você colhe, quando cumpre a missão de Deus, são as pessoas alcançadas pelo Evangelho. São as pessoas, não é o tanto de dinheiro que você arrecada, não são projetos de crescimento numérico, como já foi falado aqui, né? O fruto que você colhe são pessoas que vêm a Cristo, que vêm realmente em busca de Cristo e são alcançadas. Então, Jesus fala, desperte e olhe os campos, não tem tempo a perder, já é o tempo da colheita. O povo já está vindo, é só vocês falarem. É vocês que precisam ir até eles e anunciarem. E Jesus dá uma promessa, né? Jesus fala, que alegria os espera. Que alegria os espera. Meus irmãos, nas oportunidades que eu tive de servir em missões transculturais, principalmente lá no Amazonas, passei por vários perrengues, várias situações difíceis. Chorei em muitos momentos. Deus viu as minhas lágrimas. Mas Deus viu muito mais. Deus me proporcionou muito mais alegria. Porque o sofrimento que a gente passa não se compara à alegria que Deus nos dá. Não só a alegria pessoal de você estar satisfeito porque está cumprindo o que Deus te chamou a fazer, mas a alegria que você vê no outro quando ele tem um encontro com Cristo. Então, Jesus nos deu uma missão difícil. Morrer para nós mesmos, pregar uma mensagem que muitas vezes o mundo não compreende, não vai compreender, mas ele promete, a alegria espera você. Você vai sofrer, mas você vai se alegrar também. Esse é o chamado de Cristo para a gente. Então, eu quero encerrar essa mensagem com vocês com uma pergunta, né? A nossa alegria e a nossa satisfação, a satisfação dessa igreja, a alegria dessa igreja, a sua alegria enquanto crente, individualmente aí no seu ministério pessoal, a sua alegria está vindo de obedecer, de ver esses frutos, de ver gente vindo a Cristo, vendo a luz de Cristo através da sua vida? Ou a nossa fonte de alegria ela está vindo de outras coisas, meus irmãos? Ela precisa estar vindo disso. E Cristo termina falando, né? Que ele manda os discípulos irem colher onde outros semearam. E eles vão semear para que outros colham. Ou seja, no reino de Deus, todo mundo vai estar fazendo alguma coisa. Ou você vai estar semeando na vida de alguém, ou você vai estar colhendo o que alguém semeou. O que você e eu não podemos é ficar parados diante da grande seara que Deus colocou à nossa vista. E essa seara não está tão distante de nós, meus irmãos. A gente, às vezes, tem a ideia de que Deus nos envia para lugares, né? Ah, fui para não sei aonde, fui para o Amazonas, fui para a África, fui para tal lugar. Deus nos envia, no final das contas, para as pessoas. Ele não te envia para um lugar para você ficar lá admirando o lugar, tomando banho de rio, sei lá, conhecendo o lugar que Ele te manda. Não. Se Deus te manda para algum outro lugar, é para que você alcance as pessoas daquele lugar. Se Deus colocou essa igreja aqui, nesse bairro, muito provavelmente Ele quer alcançar as pessoas daqui, da redondeza. Se você mora em uma determinada cidade, em um determinado bairro, Deus quer que você alcance aquelas pessoas. Porque esse é o nosso chamado. É ir até o perdido. Eu gostei muito dessa logo dos 16 anos, né? Se eu interpretei certo, é a mão de Cristo indo em busca de alguém. E, meus irmãos, a mão de Cristo nesse mundo é a igreja. Somos nós, nós que representamos essas mãos que vão até aquele que não conhece o Evangelho ainda e apresenta para ele essa mensagem de reconciliação. Amém. Que essa seja
a nossa comida e a nossa bebida, meus irmãos. Essa receita que Cristo passou para nós. Que o que traga satisfação e vida para a gente não seja satisfação só nos nossos projetos pessoais, só no que vai satisfazer a nós mesmos, ao que a gente quer e deseja, mas que vai satisfazer o Pai e vai fazer transbordar essa mensagem que um dia chegou até você, mas não pode parar em você. A gente precisa espalhar essa notícia. Amém? Desejo que Deus abençoe a igreja e agradeço pela oportunidade.